É Race Week, meu povo, nem parece, porque tá todo mundo falando sobre Copa do Mundo e sobre a panturrilha do Neymar. Eu também já falei sobre isso nesse canal, não vou mais falar nesse assunto até que eles decidam mandar a panturrilha falante embora. Mas estamos na semana do GP de Mônaco de Fórmula 1 e a boa notícia para quem é fã da alta velocidade, para quem é fã da Fórmula 1, mesmo a Fórmula 1 híbrida, mesmo essa combinação 50-50 entre motor a combustão e motor elétrico, que muita gente fala que é o autorama do automobilismo mundial. A boa notícia é que se você não tem grana, você vai ter 9 da Globo sem tirar. A Globo vai dar 9 em cima de todo mundo sem tirar. Calma, minha senhora, não precisa fugir de canal, não precisa sair daqui, não precisa achar que eu sou um pervertido. Eu estou falando de 9 corridas na sequência. Os milagres do calendário da Fórmula 1, do acordo feito da Globo com a Liberty Media e com os detentores dos direitos de transmissão, mas pelo menos teremos uma sequência boa de corridas entre junho e setembro. Esse vídeo é para a gente dar uma revisada de como está e como vai ficar a transmissão da Fórmula 1 na Globo e dar uma atualizada ou recapitulada em como essa transmissão foi dividida, porque antes que você pense e comece a de repente levantar dúvida razoável sobre a substituição das corridas que não aconteceram, de repente a Globo dá uma compensada e transmite as provas que não foram realizadas, não. Eu devo lembrar para você que não é isso que vai acontecer, porque Bahrein e Arábia Saudita já não seriam transmitidos na TV aberta de qualquer forma. Então a gente ficou um mês sem Fórmula 1 a troco de nada, de troco de conflitos externos acontecendo em regiões remotas do mundo. E, infelizmente, os caras lá se pegaram e o grande prejuízo foi a gente não ter Fórmula 1 de qualquer forma. Eu quero lançar esse vídeo antes do GP de Mônaco, 7 de junho. Então, essa maratona começa no GP de Mônaco e vai. E vai que vai, porque a temporada europeia vai avançar. E a boa notícia para todo mundo é que, como a Copa do Mundo acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, o fuso horário não vai atrapalhar as corridas da Fórmula 1 de jeito nenhum. Essa é uma excelente notícia. Se fosse na Europa, até poderíamos ter alguns problemas por conta justamente do tempo, do horário da região geográfica lá do continente europeu, mas isso não vai acontecer. Se bem que, para quem vai acompanhar a Copa do Mundo, a missão é quase impossível. Eu estava lendo em alguns sites por aí, e aqui eu já deixo a dica para vocês visitarem o canal do Alain Simon, que ele cobre a mídia esportiva há pelo menos uns 6 anos, que a gente vai ter que lidar com 17 horários diferentes de jogos para a Copa do Mundo. 17. Isso nunca aconteceu desde que esse negócio chamado Copa do Mundo foi inventado. 17 horários. Boa sorte para você. Eu vou montar aqui uma tabela com a ajuda de inteligência artificial para colocar no meu Google Calendar e ativar os alertas para os jogos mais interessantes, não para todos os jogos, porque eu não tenho saúde para isso. 7 de junho, GP de Mônaco. Sem o modo reta, hein? Sem o modo reta. FIA decidiu suspender o modo reta para essa prova. Aí a gente tem, 14 de junho, o GP de Barcelona-Catalunha. Por que se chama assim agora? Porque a gente está previsto lá para setembro, se o circuito ficar pronto, o híbrido entre circuito de rua, parque e circuito permanente, o GP da Espanha, que vai acontecer em Madrid. Se vai ser realizado em 13 de setembro, não sabemos. A pista vai ficar pronta? E isso porque é primeiro mundo, hein? Isso porque é primeiro mundo. Pelo menos no mod, na atualização do jogo da Fórmula 1, a pista está pronta. Qualquer coisa, vamos para o simulador, vamos para a corrida virtual e tá tudo certo. Não precisa colocar carro na pista, é só colocar todo mundo para jogar videogame e aí a gente tem o GP da Espanha. 28 de junho, GP da Áustria. A gente ainda está em Copa do Mundo, mas Fórmula 1 garantida na Globo pelas manhãs. Aí em 5 de julho temos o GP da Grã-Bretanha. E aqui
uma coisa interessante, tem corrida sprint, mas será que a Globo vai exibir a corrida sprint nesse caso? Vai ser a primeira etapa que a Globo tem a transmissão na TV aberta com corrida sprint. E o que a Globo passa de sábado de manhã? É de casa. O que você prefere, fã do automobilismo? Você prefere ver carro na pista por 1/3 da prova ou prefere ver a galera lá do É de Casa te ensinando novas formas de fazer churrasco? Se você está nesse canal de vídeos, eu já sei a resposta. Eu só estou sendo sarcástico e irônico. Então, enfim, você já imagina o que a Globo vai fazer, tá? A não ser que a temporada esteja bombando, com muita audiência, e quem sabe a Globo mude de opinião. Mas eu não acho que isso vai acontecer com tanta facilidade. Enfim, 19 de junho, GP da Bélgica. Se é que vai acontecer também, porque é impressionante como o GP da Bélgica é como o setembro sempre vem, setembro sempre chove, e na Bélgica, em julho, sempre chove. Se a chuva vai deixar, não sei. Aí temos o GP da Hungria em 26 de julho, tradicionalmente encerrando não exatamente a primeira metade da temporada, mas encerrando a janela antes das férias de verão, porque aí a gente tem o mês de agosto, onde não acontece Fórmula 1, o calendário volta no GP da Holanda em 23 de agosto, onde também temos uma corrida sprint. Vale lembrar que em 2026 o Brasil não vai receber uma corrida curta no sábado em Interlagos. O motivo é porque essa corrida curta foi parar para Singapura. A gente perdeu. Interlagos perdeu a corrida sprint, a maravilhosa corrida sprint, para Singapura. Coisas da Liberty Media. E pode ter certeza, você não é o único descontente com isso, tá? Os fãs de Fórmula 1 ao redor do mundo adoram o circuito de Interlagos e só conseguem entender essa decisão pelos aspectos comerciais, pela grana que rola, pelo dinheiro que esses caras estão ganhando e que a gente não ganha. Depois você fica reclamando que não tem todas as etapas da Fórmula 1 na TV aberta. Não teria mesmo que ficasse na Band, tá? Porque esses caras estão afim de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mundo capitalista. Defende o capitalismo. Tá aí, fica à vontade. 6 de setembro, GP da Itália. Mais uma prova na TV aberta, felizmente. E aí a sequência se encerra com o GP da Espanha em 13 de setembro, se é que essa corrida vai acontecer. Se eles terminarem o autódromo, a gente vai ter essa corrida garantida. Aí depois teremos só mais 4 etapas com transmissão na TV aberta. GP de Singapura em 11 de outubro, etapa que, como eu disse um pouco antes, se você não estava prestando atenção, eu vou recapitular. Tem a corrida sprint. Essa corrida sprint de Singapura é aquela que antes era em Interlagos, que era do GP Brasil. A GP de São Paulo em 8 de novembro. Boa sorte para você, jovem, que vai fazer o Enem nesse dia. E aí você vai ter que escolher o que fazer da vida, se vai assistir a Fórmula 1 ou vai fazer uma prova que pode garantir o seu futuro, para não virar um vlogueiro, para não virar um cara da bet. Tenta fazer a prova pelo menos, né? Las Vegas em 21 de novembro, porque prova de madrugada no sábado é o que há, 3 da manhã, vocês que lutem para assistir. E a última etapa em Abu Dhabi, em 6 de dezembro, se é que vai ser a última etapa, já que existem alguns rumores, falatórios e especulações de que o calendário pode se estender, de repente, até 20 de dezembro, porque estão querendo recuperar aquelas 2 provas que não aconteceram, o GP do Bahrein, GP da Arábia Saudita, estão querendo enfiar de alguma forma em dezembro para que essas corridas aconteçam por conta da questão comercial, por conta da questão mercadológica, por conta do dinheiro que a Liberty Media não quer perder. Então tá aqui, recapitulamos a sequência, as 9 que a Globo vai dar em cima da gente sem tirar, onde em 9 corridas consecutivas teremos Fórmula 1 na TV aberta. A grande sazonalidade dessa transmissão da Globo na TV aberta acontece justamente no meio da temporada, entre o que seriam, já que na prática nós tivemos 2 corridas a menos, mas os que seriam entre as etapas 8 e a etapa 16. Então, prepare-se,
guarde tudo no calendário e me diz o que você acha. O que você acha dessa história da Globo ter meio que aglutinado toda a temporada da Fórmula 1, a exibição da Fórmula 1 na Globo, justamente nesse período de meio do ano e depois deixado tudo fatiado para as etapas finais. E tem uma explicação lógica olhando só para o mercado brasileiro. No final do ano a gente tem o final do Campeonato Brasileiro, as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, e aí a gente tem como efeito colateral menos corridas no calendário da Fórmula 1 na Globo, porque GP dos Estados Unidos em Austin, GP do México, GP do Catar, inclusive, essas etapas acabam de alguma forma colidindo com os interesses da Globo em transmitir a fase final do Campeonato Brasileiro. E é isso. Agradeço a atenção até aqui, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Eu sou Eduardo Moreira, um grande abraço e até a próxima.